Olá, amigos de todo o Brasil, que bom, estamos juntos mais uma vez aqui pela tela da TV Pai Eterno. Obrigado desde já por sua audiência. Agora, no ponto 3, vamos conversar sobre a importância da leitura, que é um hábito fundamental para o nosso desenvolvimento intelectual, pois mexe com a nossa imaginação e amplia o nosso conhecimento. Quando lemos, nosso cérebro realiza diversas conexões que desenvolvem o nosso raciocínio. O resultado é a ampliação da nossa capacidade de imaginação, criatividade e também do senso crítico, que resultam na nossa capacidade de interpretação do que lemos e da realidade à nossa volta. Ou seja, quando falamos do hábito da leitura, não basta somente a decodificação das letras, dos números, dos sinais, mas da compreensão e interpretação da mensagem que está sendo apresentada. No programa de hoje, vamos falar do hábito de leitura no Brasil. E convidamos para essa conversa o Paulo Moregola, que é diretor comercial e de relações institucionais das edições Loyola e também membro da diretoria da Câmara Brasileira do Livro e do Conselho do Instituto ProLivro. Ele está conectado conosco a partir de São Paulo. Paulo Moregola, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Paz e bem a todos e a todas. Muito prazer, irmão, estar aqui hoje com vocês para conversar sobre esse assunto que é tão caro e tão importante para a nação brasileira. Paz e bem. E também acolhemos a coordenadora pedagógica pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia, a Luciana Rolim. Luciana, seja bem-vinda aqui à TV Pai Eterno. Obrigada, irmão Diego. É um grande prazer estar com vocês e principalmente conversando um assunto que é de interesse de todos, né? Que a gente precisa motivar muito essa questão da leitura. Tá certo, nós vamos começar a nossa conversa em um minutinho. Antes eu quero dar aqui um recado especial para você que acompanha a TV Pai Eterno. Já baixou o aplicativo Pai Eterno aí no seu celular? Baixa lá o aplicativo Divino Pai Eterno. Também é uma forma de você acompanhar a nossa programação e também todo o trabalho de evangelização que realizamos aqui na Associação Filhos do Pai Eterno. Trabalho que é feito graças à sua colaboração, graças à sua participação. Então, para baixar o aplicativo, vai lá na lojinha do seu celular e escreva Divino Pai Eterno. E para colaborar com a nossa obra, você liga para nós no 62 3506 9800. Nossa equipe está preparada para te atender. Pode acessar o nosso portal paieterno.com, vai lá em cadastro, ou, se preferir, muito mais prático, esse QR Code que está aparecendo no vídeo. Você aproxima-se agora com seu smartphone, passa uma foto desse QR Code, já vai direto para a nossa página, em que você poderá fazer o seu cadastro, fazer a sua doação, patrocinar essa programação que leva a cultura, que leva a boa notícia, leva a evangelização até a sua casa e a casa de milhões de pessoas. Que o Pai Eterno abençoe sempre a você, abençoe sempre a sua família. A pesquisa do Instituto ProLivro, realizada no ano passado, mostrou que o hábito da leitura está presente na vida de 56% dos brasileiros. A metodologia dessa pesquisa considera como um leitor o indivíduo que leu ao menos um livro a cada 3 meses. Eu pergunto a você, você leu algum livro nos últimos 3 meses? Eu quero então começar essa conversa com o Paulo Moregola, que acompanha já de algum tempo como membro da Câmara Brasileira do Livro, do Instituto ProLivro, diretor comercial de Relações Institucionais das edições Loyola, acompanha essa pesquisa dos retratos de leitura, que já vai para a 5ª edição, agora nesse ano de 2020. Essa última pesquisa que eu falei, ela aponta que 25% das pessoas leem por gosto, 19% por atualização cultural, 15% para distração. E, na sequência, aparecem também outros motivos, como religiosos, crescimento pessoal, exigência escolar e do trabalho. Paulo, quais as perspectivas para os resultados da pesquisa mais recente, que agora do ano de 2020? Há algum cenário de mudança? O brasileiro está lendo mais?
Realmente essa pesquisa ela é uma das mais amplas feita no país para analisar a questão do leitor, né? E aqui a gente considera, irmão, o leitor espontâneo, aquele que realmente adquiriu o hábito de leitura. Então, esse cenário que a pesquisa apresenta, na verdade, a pesquisa ampla, ela é de 2015. O ano passado, nós fizemos um pequeno recorte, entendendo a importância das bibliotecas escolares para esse universo de leitores. E agora, como o senhor já antecipou, ainda neste mês de agosto, nós teremos a 5ª edição. Esse quadro que se apresenta sobre as porcentagens, as motivações de leitura, na verdade traz um retrato que nos dá duas motivações. Uma motivação, para nós que acompanhamos desde a primeira pesquisa, é que a gente pode afirmar, sim, que houve uma mudança, houve um crescimento nesse quadro de leitores no Brasil. Isso é fato. E isso se explica muito, e é muito bom estar aqui com a professora Luciana, porque os números de crescimento dos leitores está intimamente ligado à questão da educação no Brasil. Ou seja, é fato que quanto mais acesso à educação, quanto mais nós conseguirmos que nossas crianças e jovens permaneçam nos ambientes escolares, mais teremos condições de ampliar este quadro de leitores. Ao mesmo tempo, quando a gente desce ao detalhe da pesquisa, a gente percebe que há um campo ainda a se conquistar naquilo que é considerado hábito de leitura. Para que o senhor tenha uma ideia, quando a gente, dentro dessa pesquisa, disseca todas as questões relativas à leitura, em média, o brasileiro lê de forma espontânea e livro inteiro apenas 1,7 livro por ano. Isso comparado a países que têm a leitura como base da sua formação cultural, é pouco. Muito pouco. É um número que, ao contrário de desanimar, tem que nos motivar. Porque quer dizer que nós temos um vasto campo para que esse crescimento ocorra. E depois eu creio que com a professora nós vamos poder entender que isto depende tanto da escola, mas também e principalmente da família. Porque o primeiro input de leitura, apesar de que a alfabetização acontece no meio escolar, mas a primeira motivação de leitura, ela se dá pela família. Uhum. E a pesquisa também mostra que quase sempre pela ação da mãe, que lê com o filho, lê com a filha ao longo da sua primeira infância. Então, são dados preliminares nesse assunto, já que o senhor coloca, que nos dá um cenário de um país que tem muito ainda a fazer para que esse hábito realmente seja inserido no nosso universo. Esses dados que o senhor trazem, já no começo da conversa, já são muito interessantes. Primeiro, esse protagonismo materno, que pessoalmente eu sempre penso que é aquela história de quem lê para a criança de dormir. O pai, porque o pai chega em casa, ficou o dia inteiro ausente, o pai chega e vai ler uma história para a criança. Mas então a pesquisa já mostra esse protagonismo da mãe, né? Mas quando o senhor fala que nós lemos aqui no Brasil, em média, 1,7 livro por ano, podemos fazer uma comparação com um país que lê bastante? O senhor tem esse dado? Eu não tenho dados assim, mas eu sei que na Europa a média de consumo de livros chega a 6 a 7 livros por ano, né? Isso é uma média, então isso é aquela leitura espontânea, aquilo que a pessoa vai, escolhe seu livro, está engajado em algum tema, tira-se daí toda a leitura que é colocada pela escola, de livro didático, ou uma leitura que a pessoa teve que fazer por conta de algum desenvolvimento profissional, é aquela leitura espontânea. Estados Unidos tem uma média também de leitura acima de 5 livros por habitante, né? Então, a gente percebe que há uma diferença grande entre aquilo que é a realidade brasileira e a realidade
principalmente da Europa. Claro que nós temos que analisar todo o contexto socioeconômico que envolve esses países. E, de novo, a gente vai perceber a importância dos projetos educacionais, principalmente na Europa, que colocam a leitura como parte integrante dos processos de ensino-aprendizagem. Algo que no Brasil, eu digo que não é recente, já existe um movimento nesse sentido há muito tempo, mas como planejamento político-pedagógico é uma conquista que a gente vem percebendo nas últimas décadas de forma mais direcionada. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Luciana, que é a pedagoga da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, nós vamos refazer o contato com ela. Mas aí eu volto aqui com o Paulo Moregola. Paulo, então, se nós temos esse número tão baixo, da percepção dessa pesquisa que já chega na 5ª edição, por que o brasileiro lê tão pouco? Ou por que essa dificuldade de introduzir esse hábito nos brasileiros, especialmente os mais jovens? A minha visão ela é muito objetiva. É por meio da educação que esse hábito de leitura se sedimenta. A escola e a família, porque a gente, quando fala em educação, a gente acha que só está falando da educação formal. A educação nós temos que entender como algo de âmbito global. Papa Francisco, agora em outubro, lança o Pacto Educativo Global, aonde ele coloca que o mundo realmente poderá estabelecer uma nova aliança se por meio da educação, através de um pacto entre família, escola e sociedade civil, se leve à frente alguns desafios envolvendo a questão econômica, ecológica e a própria educação. Então, quando eu falo em educação, o livro tem que estar presente dentro das casas. O livro precisa ser utilizado dentro da escola como ferramenta de ensino-aprendizagem, não somente como tínhamos no passado, um local chamado biblioteca escolar, que é importante que tenhamos, porque a pesquisa mostra que em alguns locais desse país, somente o único local de acesso ao livro são as bibliotecas escolares. Então é importante que se tenha a biblioteca, mas ela precisa deixar de ser aquele espaço estanque das escolas, onde, por vezes, os alunos são convidados ou precisam retirar algum livro. O livro ele tem que ser levado para a sala de aula e utilizado como um instrumento de ensino-aprendizagem. Então, eu acredito que nós estamos evoluindo, é o que eu falo, a pesquisa mostra, sim, um cenário de crescimento, né? Mas ainda estamos naquilo comparado a países mais desenvolvidos num nível muito baixo, mas eu acredito que essa ação conjunta de família, junto com a escola, utilizando o livro como instrumento, é o que dará possibilidades de nós fazermos com que esses cenários de leitura sejam ampliados. A primeira edição da pesquisa, ela foi realizada em que ano? Dessa pesquisa Retratos da Leitura? É na década de 80, eu depois pego exatamente qual foi o ano da primeira publicação. Eu só queria saber se esse índice está crescendo ou se ele está estagnado. Sim. Então, há um crescente. Há um crescente. Quando a gente fala de um crescente, óbvio, quando você sai de um cenário muito ruim, os crescimentos percentuais, apesar de mostrarem porcentagens de crescimento às vezes alto, ainda atinge um número baixo da população brasileira. Basta a gente lembrar que ainda temos no Brasil uma porcentagem de analfabetos, consideravelmente alta. Basta a gente lembrar que mesmo dentro dessa porcentagem de alfabetizados, se eu não me engano, por volta de 22%, 23%, são considerados alfabetizados funcionais. São pessoas que mal sabem assinar os seus nomes, mas não desenvolveram nenhuma habilidade leitora. Quando você abrir o programa, irmão, você coloca uma coisa muito importante. O que é ler? Né? Ler não é apenas saber organizar as letras, né, as sílabas, e por mais que a gente possa ter um leitor
que consiga fazer uma leitura de forma segura, por vezes ele não aprendeu a ler. A leitura, ela acaba exigindo da pessoa também, e isso que é o mais interessante no leitor, ele acaba ganhando habilidades e competências de fazer com que o seu raciocínio, a sua visão de mundo, a sua capacidade de diálogo, a sua compreensão seja amplificada. Então, quando a gente pensa em transformar o Brasil num país de leitores, não há como isso não passar pelos meios educacionais. Certo. Nós vamos já já fazer o contato com a nossa pedagoga Luciana Rolim, que estamos refazendo o contato com ela. Paulo, como incentivar então a leitura? Nós vamos cair de novo no ambiente escolar, mas já temos essa informação. Mas da sua percepção, inclusive, como alguém que atua no mercado editorial, como incentivar a leitura numa cultura que está cada vez mais digital, com um audiovisual muito forte? Então, o livro, que tem essa capacidade toda de nos fazer viajar, tem que concorrer com o mundo da internet, com séries que estão disponíveis em plataformas. Como achar aí um encanto para incentivar a leitura? Excelente pergunta. Eu adoro essas provocações. Porque, assim, quando a gente vai na história, eu durante 22 anos eu fui professor, né? Sou professor, mas hoje estou em outras áreas. E na escola a gente conviveu desde sempre com essas discussões. A escola concorreu com rádio, a escola concorreu com a TV, a escola passou a concorrer com a internet e agora concorre com os meios digitais. Eu uso a palavra concorrência porque a gente sempre acha que um instrumento tecnológico vai eliminar o outro, né? E nós estamos falando de instrumentos, ferramental. Todos são tecnológicos, né? A gente acha que a tecnologia só está no digital. Para um livro acontecer, várias etapas tecnológicas acontecem. E ele passa a ser um instrumento físico, técnico, que eu diria que sem a existência do livro, a humanidade não teria alcançado o estágio atual daquilo que nós conhecemos como evolução tecnológica, né? Foi por meio do livro que foi possível que a tradição oral, que até então era o que era responsável por fazer com que a gente conhecesse, porque o que era escrito era de acesso a poucos, o livro possibilitou essa popularização da leitura e do acesso às informações. Então, eu vejo que, ao contrário desses meios se afastarem, eles podem ser convergentes. Eu trabalho aqui na Loyola já com alguns projetos envolvendo inclusive universidades, daquilo que a gente está chamando de leitura híbrida. Uma leitura que comece no livro, no meio físico, e por vezes vá buscar algum recurso digital para que aquela leitura possa ganhar uma experiência nova. Nós estamos fazendo, por exemplo, um projeto com a Universidade Católica de Pernambuco sobre Santo Inácio em cordel, a vida de Santo Inácio em cordel. E a ideia é que o livro vai existir fisicamente, mas a página, por exemplo, 3, ela não vai ser lida no livro, ela vai ser vivenciada numa tela de celular. Interessante. Mas não utilizando apenas como, que legal, vai tocar uma musiquinha, que geralmente se faz isso, né? Que legal, eu vou ver um filmezinho. Não. A grande pesquisa que a Unicap está desenvolvendo é a página 3, que vai ser lida pelo celular, ela é uma página que tem que ser lida como se fosse uma página física, sem a qual o entendimento da página 4 não será completo, entendeu? Então não dá para pular. Não dá para pular. Então, eu acho que a gente tem um universo para explorar dentro dessa mistura do livro físico com os recursos digitais, que são assim, eu não consigo enxergar limites, o quanto isso poderia ser benéfico. E para encerrar, porque daí nós estamos com a especialista em educação, eu não vou me atrever a versar sobre esse tema, eu acredito que o livro físico, ele nunca deixará de existir.
Nunca. Diferente do que aconteceu com a música, né, que o digital praticamente tomou todo o espaço, o livro físico, ele traz uma essência necessária para quem é leitor. O livro físico, por mais que o digital nos ajude em várias coisas, ele permite à pessoa que lê ter quase uma relação íntima com aquilo que é o objeto de leitura, que o digital não permite essa proximidade. Eu vou parar por aqui para que a gente possa dialogar com a professora. Perfeito, mas só falar dessa experiência, né? É a capa, é a história, até o cheiro da obra, isso tudo marca as pessoas. Luciana, agora que restabelecemos o nosso contato, queria que você falasse um pouco da estrutura que a rede pública de ensino possui hoje para incentivar a leitura, né, nos estudantes, nos mais jovens. Irmão Diego, a gente procura sempre estar incentivando os nossos alunos, né? Uma que a rede ela oferece vários livros, né? Só que a gente trabalha muito com projetos, principalmente para a gente poder ampliar o conhecimento dos nossos alunos e buscar o que eles têm mais de interesse. Porque, assim, aquela imposição de, não vou trabalhar esse assunto, às vezes não é do interesse de todos os alunos. E o projeto, ele abrange vários assuntos, vários interesses. Como nós companheirei o Paulo, né? Gostei muito da fala dele. E nós temos também as ferramentas, hoje a tecnologia, que também nós não podemos deixar de lado, né? Gostei muito dessa situação que ele falou aí, do livro e o aluno ir pesquisar, né, na tecnologia. Então, o livro, a gente sempre procura, principalmente as crianças, porque o ler não é só a criança pegar o livro e ler, mas a gente também ler para ela, né? A gente fazer essa leitura. E a gente procura sempre no início das aulas, a gente está lendo um livro para motivar e dar interesse para eles. Eu costumo também, sou coordenadora, mas eu costumo muito carregar livros, chegar, entrar numa sala e colocar livros na mesa, né? É interessante o jeito que eles chegam para perguntar: professora, o que você está lendo? Você empresta? E a gente sempre está conversando sobre aquela leitura. O ano passado, eu tive uma experiência de desenvolver um projeto sobre alimentação, né? E esse projeto foi bem amplo, porque nós não ficamos só na questão da alimentação, nós entramos até na leitura da matemática, nós pesquisamos várias fontes, vários livros, não foi só eu, mas assim, os professores, mas os próprios alunos, né, e pesquisar. Hoje nós temos esse recurso, né, de poder pesquisar, mas é igual o Paulo falou, o livro, ele nunca vai deixar de existir, porque é muito bom você pegar um livro, sentir o cheiro do livro, você poder marcar ali, escrever no livro. Então, tudo isso é interessante. Luciana, eu queria saber o seguinte: há algum tempo, já em 2016 ou 2017, não tenho a data precisa, foi aprovada uma legislação no Brasil de incentivo à leitura, uma política nacional que se tornou lei para incentivar a leitura. Eu queria saber, isso chegou especialmente no ensino público? Já estão chegando recursos, investimentos, expansão das bibliotecas nas escolas da rede pública? E junto com isso, eu também pergunto, como é que está o envolvimento dos pais? O Paulo falou, a mãe é fundamental nessa criação do hábito de leitura. Qual que é a percepção aí de quem está na linha de frente da educação pública? Sim, chegou para nós, né? Nós não podemos, né, reclamar, porque nós temos recursos, todo ano nós recebemos kits e livros, né? E formação também, os professores, né? Nós sempre temos formação para poder trabalhar da melhor forma. Agora, o que é importante também, porque às vezes chega esse recurso, chega os livros, mas ficar dentro de uma caixa, dentro da biblioteca, não vai resolver, né? Então, assim, saber trabalhar, saber incentivar e não ter medo. Nossa, chegou o livro novo, não vamos repassar para os alunos, porque eles vão estragar, eles vão sujar. Não é isso. Não podemos fazer isso, mas a gente está ensinando os nossos alunos a receber,
né, esse material riquíssimo, a receber. Eu falo que se você pegar um livro de um professor e não souber cuidar, ou pegar emprestado e não devolver, você está procurando uma briga feia, né? Porque isso aí para nós é assim, é, é uma ferramenta riquíssima, é o nosso trabalho, sempre precisamos. E a gente precisa passar isso. Então, o nosso papel é essa motivação, mas a gente também tem que motivar, saber trabalhar com a família, porque às vezes a própria família ela não tem esse hábito de estar lendo em casa. E não é questão só de falar, eu não tenho recurso de comprar livros, mas a gente está lendo hoje. Olha, hoje a gente tem tudo. Lê um panfleto com sua criança, com seu filho, lê revista, lê jornal, mas lê junto com eles. E Exato. o que a gente procura fazer na nossa escola é isso, sabe? Projetos não só para os nossos alunos, mas esses projetos que eles cheguem até a casa dos nossos alunos, né? Para estar ensinando essa motivação e o hábito de leitura. Nós vamos concluir nossa conversa com algumas dicas que podem nos ajudar a desenvolver o hábito da leitura. Nós já falamos que isso é importante da parte dos pais. Então, nós vamos mostrar aí algumas dicas importantes, até para você, pai, poder incentivar os seus filhos. Então, primeiro, procurar assuntos de seu interesse. Ler algo que nos agrada aumenta e muito as chances de fazer da leitura algo prazeroso e não entediante. Também trazer a leitura para o nosso tempo livre, enquanto está no ônibus, numa viagem longa, na espera da consulta médica. Isso, inclusive, quebra a monotonia, faz o tempo passar mais rápido. Tem uma meta de páginas para ler por dia. Você estabelece e cumpre aquilo que é do seu gosto e consegue ir aos poucos também aumentando essa meta. Importante, dedique-se a um livro por vez e busque lugares propícios à leitura, um lugar distante do barulho e de qualquer distração, de preferência deixando o telefone bem longe, inclusive. Claro, pense na qualidade do que você está lendo, com coisas que acrescentem algo à sua vida. Ler só para ter status, eu li fulano de tal, isso não é produtivo. Melhor dizer que não conhece a obra e pronto. E, como nós ouvimos, alie a tecnologia aos livros. Se o livro de papel pesa aí na sua bolsa, então use os aplicativos que baixem os livros aí diretamente das livrarias na versão e-book no seu telefone. Aí, em formato compacto, com certeza você terá sempre um bom livro em mãos em qualquer lugar. São dicas simples de hábitos que nós podemos adquirir para o nosso dia a dia, cuidando da nossa mente, do nosso espírito e também ajudando a formação cultural da nossa sociedade. Eu agradeço a colaboração da Luciana Rolim, pedagoga pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia. Muito obrigado por sua participação e aí pela experiência que você compartilhou conosco. Eu que agradeço, irmão Diego, tá? E dou mais uma dica que nós estamos fazendo na nossa escola, que nós começamos com os professores e vamos fazer com os nossos alunos. Desafios. Nós vamos fazer o desafio de cada um ler um livro dentro de 15 dias. E depois fazer o comentário, tipo assim, vender o livro que você leu, comentando o que o livro é bom, né? Para a gente poder estar passando para os outros. Tudo de bom e eu que agradeço, tá? Foi um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado pela dica, pela participação e agradeço também ao Paulo Moregola, que é diretor comercial e de relações institucionais das edições Loyola e também membro da Câmara Brasileira do Livro e do Instituto ProLivro. Obrigado por sua participação, Paulo. Muito obrigado, irmão Diego, professora Luciana. Como eu falei, a primeira edição do Retratos, apesar das pesquisas, nós temos pesquisas da década de 80 e 90, mas a primeira edição é do ano 2000, tá? Foi a primeira edição. E agora nós estamos indo em 2020 para a quinta edição. Irmão, só me permite, rapidamente, eu queria ler um trecho bem pequenininho do sermão de Nossa Senhora da Penha de França, do Padre Antônio Vieira. Pois não. Que é considerado o patrono, o pai da nossa literatura aqui no Brasil. Foi quem antes começou a produzir de forma sistemática a literatura no Brasil. Ele diz o seguinte, num determinado momento:
O livro é a mais perfeita imagem de seu autor, tão perfeita que não se distingue dele, nem tem outro nome. O livro visto por fora não mostra nada, por dentro está cheio de mistérios. O livro, se imprime muitos volumes, tanto tem um como todos, e não tem mais todos do que um. O livro está juntamente em Roma, na Índia e em Lisboa. É o mesmo. O livro, sendo o mesmo para todos, uns percebem dele muito, outros poucos, outros nada. Cada um conforme a sua capacidade. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive, e não tendo ação em si mesmo, move ânimos e causa grandes efeitos. Muito bom, muito obrigado por sua participação, Paulo, pela partilha aí no final desse belo texto. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima.